A, a temática realmente é instigante, ela é importante para os tempos que atravessamos. Eu trouxe para a nossa reflexão dois casos narrados pelo espírito André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. O primeiro caso, ele visita um bar e ali encontra um rapaz que estava escrevendo bastante. Ele estava numa mesa, tomando a bebida alcoólica, um conhaque, e fumando continuamente, e escrevendo. E do lado do rapaz, com a mão sobre a cabeça do rapaz, tinha uma entidade muito perigosa, um espírito inferior, que transparecia uma facies horrenda, transparecendo uma perturbação, mas que estava conduzindo os pensamentos daquele rapaz. A intenção do rapaz era produzir, segundo André Luiz, páginas escabrosas. E então André Luiz, buscando estudar o fenômeno da mediunidade fora da reunião mediúnica, adentra esse ambiente e ali pôde observar um fenômeno de psicografia. Na verdade, o rapaz estava psicografando. A mente, como disse, é embebida numa pasta muito escura que descia das mãos daquela entidade perturbadora. Então, o espírito associado com aquele rapaz estavam produzindo páginas, escrevendo, e depois, naturalmente, de publicadas, haveria de causar um grande prejuízo, um dano muito grande. E aí, André Luiz, então, indaga ao mentor se eles estavam diante de um fenômeno mediúnico. E o benfeitor esclarece que sim, embora o ambiente, não é, ele estava produzindo páginas psicografadas e encontrou um espírito, o jovem, aquele desejo de evidência, de trazer imagens negativas, havia atraído para junto de si um espírito malicioso que, com ele, estava, então, naquela empreita de levar imagens negativas e perturbadoras para a sociedade. Então, é muito interessante, porque quando ele identifica no ambiente o fenômeno de psicografia, esse rapaz, ele se enquadraria naquilo que Allan Kardec chama de médium sem o saber. Ou seja, dentro da visão espírita de que os espíritos, conforme nos coloca a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga se eles, os espíritos, nos influenciam, os espíritos respondem que influenciam muito mais do que nós imaginamos. Eles chegam ao ponto de nos dirigir. Então, aqui no caso estudado por André Luiz, o rapaz estava sob domínio, e ele utiliza a expressão domínio, indicando que ali havia um processo obsessivo, caracterizado por essa ação, não é, psíquica do desencarnado sobre o encarnado. Então, nós vemos que, nesse caso, a psicografia, a mediunidade, exercida de forma
involuntária, mas não menos efetiva. Embora o rapaz não tivesse consciência da presença do espírito, isso não deixava de ser considerado como um fenômeno mediúnico e o rapaz como um médium. Então, aqui com isso, André Luiz mostra que a mediunidade ela acaba sendo exercida nos ambientes mais adversos, porque o fenômeno mediúnico é da natureza humana. Basta o indivíduo ter aptidão psíquica, ele vai se sintonizar. E André Luiz narra um segundo caso. Eles aí já estão numa rua e observam uma ambulância que passa sirenando, abrindo caminho. E ali ele observa, do lado do motorista da ambulância, um médico. E do lado desse médico, uma entidade benevolente, um espírito vestido com a túnica muito alva e estava irradiando pensamentos daquele médium, daquele médico. E ele pergunta se o médico também era médium naquela circunstância. E ele disse que sim, porque como era um trabalhador naturalmente abnegado, preocupado com o bem-estar do próprio paciente ou dos pacientes que atendiam nas atividades socorristas, ele havia adquirido também a garantia da presença de um benfeitor espiritual do seu lado que estava intuindo, conduzindo os seus pensamentos. Então aqui nós vemos ainda a ação psíquica do espírito sobre o encarnado, agora na forma do processo intuitivo, em que o médico era também conduzido naturalmente naqueles momentos mais delicados para as condutas mais acertadas. Isso é em função da característica da benemerência, da caridade que aquele médico acabava exercendo mesmo profissionalmente. Esses dois casos são emblemáticos, são extremamente significativos, icônicos, porque eles abrem uma porta diferenciada para o estudo do fenômeno mediúnico. Então, nós precisamos alargar as vistas sobre a expressão mediúnica no cotidiano. Mas ainda nós encontramos dificuldades para compreender a mediunidade como um sentido psíquico humano, embora os espíritos continuamente, desde Allan Kardec, vem dizendo exatamente desta realidade, que nós somos seres mediúnicos, nós somos espíritos, que estamos num corpo físico, mas não deixamos de ser espírito. E como consequência, nós entramos naturalmente em contato com outros espíritos, por causa da natureza, da semelhança, com os quais nós estabelecermos sintonia e afinidade, naturalmente. Mas o nosso estado natural de espírito nos permite um contato permanente com espíritos. Tanto é que eles nos rodeiam. Nós estamos continuamente, como nos coloca uma expressão de Allan Kardec, acotovelados pelos espíritos, mostrando que eles estão muito próximos e acompanhando os nossos pensamentos. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele faz na questão 457 de O Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os benfeitores espirituais respondem: muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser
dissimulados. Então, Kardec, desde o Livro dos Espíritos, depois dessa ideia, ele vai desenvolver mais no livro seguinte, que seria o Livro dos Médiuns, mas aí nós já temos a raiz da compreensão no Livro dos Espíritos, da compreensão da possibilidade de comunicação psíquica que nós temos. Afinal, como disse, nós somos espíritos. E Allan Kardec, já no Livro dos Médiuns, no item 225, ele faz também uma colocação nesse sentido. Quando Erasto, um dos elevados mentores que orientaram o Livro dos Médiuns, um dos poucos espíritos mencionado no Livro dos Médiuns, porque Kardec cuidadosamente deixou de citar ou de mencionar o nome das entidades e dos médiuns, né, que contribuíram na organização da obra. Então, no item 225, Erasto faz a seguinte observação: de fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns, da mesma forma com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam da vestimenta da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que desejamos transmitir-lhes, bastando para isso que lhes dirijamos esses pensamentos em razão de suas faculdades intelectuais. Por isso é que na questão do Livro dos Espíritos mencionada, os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos, exatamente porque a linguagem universal dos espíritos é o pensamento. E aí a gente começa então a adentrar numa definição de mediunidade como consequência ou expressão da faculdade mediúnica, e que se identifica pela comunhão de pensamentos. Então, mediunidade é comunicação psíquica. Não está naturalmente centrada na produção de um fenômeno ostensivo, mas na possibilidade humana de comunicação pelo pensamento com outras mentes. Então, mediunidade é reciprocidade mental. Se nós seguirmos por essa linha de raciocínio, nós vamos perceber que o processo mediúnico em nossas vidas é contínuo, é constante. Porque nós não deixamos de pensar em nenhum momento. E se estamos pensando, estamos emitindo uma energia, estamos irradiando, e vamos encontrar pensamentos que se afinizem com o tipo de pensamento que nós estamos desenvolvendo. Então vamos concluir que mediunidade é pensamento, consequente da expressão orgânica da mediunidade, como identificado pelo espírito André Luiz, colocado na epífise, a glândula do sentido novo dos homens. André Luiz utiliza a expressão sentido novo. Os espíritos utilizam a expressão semelhante através de Allan Kardec, falando de sentido espiritual. Porque é um sentido, é uma possibilidade de percepção que a faculdade mediúnica permite no ser humano. Então, assim como nós nos correspondemos com o plano físico através dos 5 sentidos básicos, nós vamos perceber a dimensão espiritual pelo sentido espiritual, que comumente é chamada de mediunidade. Então, nós temos que sair dessa visão de que a mediunidade é exclusiva de algumas pessoas. Na verdade, a população está separada em 2 categorias, podemos dizer assim, dos médiuns
ostensivos, aqueles que nós costumamos chamar de médiuns, e a maior parte da população que detém a mediunidade oculta. São médiuns, somos todos médiuns, muitos de nós médiuns sem o saber. Mas qual é a vantagem dessa consciência mediúnica? Para caso como esse do rapaz mencionado, que escrevia para prejuízo da sociedade, as imagens negativas, a consciência mediúnica lhe daria força de oposição aos pensamentos negativos que lhe estavam sendo sugeridos. E ao médico daria a convicção para uma sintonia mais efetiva com o benfeitor espiritual, para que nós possamos, assim, assumir a integralidade da responsabilidade dos nossos atos. Então, nós precisamos desenvolver uma consciência mediúnica, ou seja, os nossos pensamentos irradiados representam a expressão mediúnica em nós. É por isso que a visão mediúnica ou da mediunidade, quando nós a colocamos exclusivamente numa psicografia, numa psicofonia, não é? Numa vidência, essas são expressões da mesma faculdade mediúnica, mas não são as únicas. É aí que Kardec busca ampliar o entendimento da mediunidade, quando no item 159 de O Livro dos Médiuns, e é sempre bom a gente revisitar essa definição, ele coloca que médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, o sentir da influência dos espíritos pode ser, e na maioria das vezes o é, de forma inconsciente, mas não menos efetiva. E ele completa: essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. E se nós pudéssemos estabelecer em um diálogo entre Allan Kardec e André Luiz, ali agora no livro Missionários da Luz, André Luiz menciona que a mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual. E aí ele coloca algo muito interessante. Ele diz assim, que deve ser incentivada em nós. Ora, deve ser incentivada. Significa que é uma percepção que deve ser desenvolvida. Emmanuel, inclusive, no livro Consolador, é indagado sobre esse mesmo tema, perguntaram a ele o que fazer para desenvolver a intuição. Na mesma linha de pensamento, ou seja, a intuição como uma das expressões da mediunidade, ela é desenvolvida. Mas por que desenvolver a intuição? Por que desenvolver essa percepção espiritual? André Luiz aqui responde: não bastará perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Ora, então eu preciso santificar a minha percepção espiritual através da modificação dos meus pensamentos. Nós precisamos assumir o controle dos nossos pensamentos. Porque agora, a maioria de nós, dada a nossa infância espiritual, na compreensão desse sentido psíquico, nós somos conduzidos. E é a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Eles nos dirigem, nos influenciam a tal ponto de nos dirigir. O que é uma faixa psíquica extremamente perigosa, porque quem é que está me dirigindo? Veja que no caso do rapaz que psicografava num bar, ele estava sendo dirigido por uma entidade perversa. Então, nós respondemos pelos atos psíquicos ou pelos vínculos psíquicos que nós empreendemos.
que nós estabelecemos. É por isso que é importante santificar a faculdade mediúnica. Emmanuel, desenvolvendo esse pensamento, ele vai falar do estudo como elemento essencial para o desenvolvimento da intuição. Ele vai dizer da meditação, da prática do bem. E nós podemos acrescentar a oração. Ou seja, no momento em que eu busco a santificação da faculdade mediúnica, o que eu estou fazendo na verdade? Espiritualizando-me. E com isso haverá uma melhoria da condição evolutiva do planeta. Por isso, Allan Kardec menciona que a mediunidade não veio para um ou dois. A mediunidade veio para a humanidade inteira, como expressão psíquica. Então, esse intercâmbio mental é que realmente nos faz médiuns. E nós precisamos estar muito atentos ao tipo de pensamento que nós desenvolvemos e como desenvolvemos esse pensamento, através de processos intuitivos ou de inspiração, que podem gerar atitudes prejudiciais ou benéficas. Quantas vezes estamos sendo médiuns do mal? Quantas vezes estamos sendo médiuns do bem? Não que esse dualismo seja existencial, mas é uma questão de processo evolutivo. E que nós precisamos, então, melhorar as nossas condições mentais. Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1866, ele escreveu um artigo muito interessante chamado Mediunidade Mental. Porque o Livro dos Médiuns é de 1861, esse artigo é de 1866. Nós vamos encontrar na Revista Espírita muito material sobre mediunidade publicado após o Livro dos Médiuns, mostrando que a Revista Espírita também tem material relativo à mediunidade que nós precisamos estudar. Então, nós podemos dizer que o Livro dos Médiuns continuou sendo escrito, porque outras percepções surgiram e que Kardec não agregou ao Livro dos Médiuns, mas ele tomou cuidado de mencionar que a Revista Espírita era também material doutrinário que a gente precisa conhecer. Então, nesse artigo, o médium, ele recebe uma carta de um correspondente, um médium, que contava a sua experiência e que era muito interessante. Ele se sentava, concentrava, porque naquela época as experiências eram muito individuais. Era um tempo de pesquisa, era um tempo de descobertas. Então ele sentava e se concentrava. E aí, no momento em que ele se concentrava, ele via as suas percepções mediúnicas se ampliarem. De repente surgia na sua mente uma imagem e ele via um espírito ou os espíritos. E começava a travar um diálogo com os espíritos. Uma conversa mental. Então, ele chega a mencionar, né, nessa narrativa, que depois Kardec vai publicar, né, como artigo, e vai fazer vários comentários sobre essa experiência mediúnica, ele vai dizer que, pela mediunidade mental, evitava-se as longas dissertações da psicografia, porque era um fenômeno mais rápido, um diálogo mental, que teria base no processo intuitivo. Mas é diferente da intuição. Porque na intuição o pensamento te chega ou surge de você. Mas aqui há uma percepção do espírito, através da vidência ou não, e o diálogo mental. E que Kardec foi chamar de mediunidade mental. Então, um tipo de mediunidade. E vários estudos
foram feitos sobre esse artigo, porque Kardec levou essa indagação, essa experiência, para a reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e São Luís e outros espíritos fizeram importantes comentários sobre isso. Um dos comentários que foi feito sobre essa experiência mediúnica foi o seguinte: o sentido espiritual pode ser desenvolvido. Como diariamente se vê desenvolver-se uma aptidão por um trabalho constante. Ora, sabeis que a comunicação do mundo incorpóreo com os vossos sentidos é constante. Ela se dá a cada hora, a cada minuto, pela lei das relações espirituais. Que os encarnados ousem negar aqui uma lei da própria natureza. Então, aqui, o benfeitor espiritual, já lá em 1866, estudando o fenômeno, já mostrava a mediunidade como um fenômeno inerente à natureza humana e que se dá continuamente pelo processo de permuta de pensamentos. E ele desenvolve, dizendo ainda mais sobre os espíritos: eles estão ao vosso lado, eles vos vigiam, vossos familiares vos inspiram, vos suscitam pensamentos, vos guiam, falam-vos e vos exortam, protegem os vossos trabalhos, ajudam a elaborar os vossos desígnios formados pela metade, vossos sonhos indecisos. Então, aqui ele já vai mostrando a influência contínua dos espíritos em nossos pensamentos que vão gerar atos. E ele conclui dizendo o seguinte: jamais negueis vossa assistência diária, jamais negueis vossa mediunidade espiritual, porque blasfemais Deus e sereis taxados de ingratidão pelos espíritos que vos amam. É interessante esse fechamento dessa mensagem, quando ele fala que negar a mediunidade em nós seria uma blasfêmia perante Deus. E nós seríamos taxados de ingratos. Então, essa ideia comum, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu sou uma pedra, eu sou uma porta, é uma ilusão. Não existe. Não existe ser destituído de mediunidade, porque não existe ninguém que não pense, que não projete pensamentos. É exatamente essa troca de pensamentos, como disse, que nos identifica a natureza mediúnica. E é para aí que deve voltar toda a nossa atenção. Então, quando nós estudamos a questão da mediunidade, o fenômeno está em último lugar. E, na verdade, para muitos de nós, a preocupação é com o fenômeno ostensivo. Quando nós estamos, muitas vezes, em diálogos mentais muito perigosos. Porque, ao narrar essa experiência mediúnica, o benfeitor espiritual, na outra mensagem, Kardec recebe uns 3 comentários dos espíritos, eu trouxe aqui um, mas num outro comentário, ele menciona que essa capacidade de diálogo mental, portanto, a mediunidade mental, é do ser humano. Então, nós estamos, muitas vezes, conversando mentalmente com espíritos. A questão é, que tipo de espíritos nós estamos conversando? Que tipo de pensamento nós estamos acolhendo? É de um elevado benfeitor ou de um espírito inferior? Vai depender da nossa natureza. Vai depender dos nossos desejos. Porque muitos desses diálogos mentais são hipnóticos. Porque a ideia fica repetitiva na cabeça da pessoa. Então a pessoa não para de pensar.
E aquilo vai ampliando. Se é uma mágoa, a pessoa vai desenvolvendo aquela mágoa e vai remoendo e vai lembrando e cria um ciclo vicioso alimentado muitas vezes por espíritos infelizes também, que querem a degradação do próprio indivíduo e vão alimentando esses pensamentos e muitas vezes o ódio vai crescendo. Se é uma ideia de depressão, se a pessoa está enferma e ela não tem motivo para pensar o bem, não tem vontade para pensar a saúde, a alegria, a paz, mesmo na enfermidade, ele pode, inclusive, abreviar a desencarnação por processos hipnóticos, porque nós não podemos esquecer que todos os nossos pensamentos se irradiam para o corpo físico, porque eles não só se espalham para o espaço, mas eles se embrenham nas nossas células, pelo nosso perispírito. Então, nossas células são bombardeadas pelos pensamentos negativos que nós emitimos. E é uma das consequências da obsessão. Quando Kardec fala da subjugação física, o que ele está falando? Ele está analisando as repercussões orgânicas da obsessão. Ele coloca isso no livro dos médiuns. Então, um processo obsessivo acalentado por muito tempo tem como consequência o adoecimento do corpo físico. Porque a obsessão, ela não fica somente ligada à mente, porque mente e corpo formam uma unidade. Então, se eu não oponho resistência ao pensamento de mágoa, à depressão, à tristeza, o ódio, eu vou transformando essas imagens negativas em elementos que afetam a divisão das células, estabelecendo problemas de enfermidade gravíssimos. A medicina chama isso de psicossomatização. Mas o espírito Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, falando da reação da obsessão, as consequências orgânicas da obsessão, ele vai mostrar que inicialmente surgem doenças fantasmas, ou seja, a pessoa começa a ter determinadas sensações que os exames não captam no início, mas que conforme a gente vai pensando negativamente, o organismo vai adoecendo e surge a doença efetiva, que pode, como disse, agravar muito a existência do indivíduo, prejudicar o desenvolvimento e até uma desencarnação inesperada, fruto dos pensamentos e consequência obsessiva. Não que o obsessor vai colocar doença no indivíduo, mas ele induz o indivíduo psiquicamente a adoecer. Veja que, no caso daquele rapaz que eu trouxe no início da nossa conversa, da mão daquele espírito derramava uma massa escura que se projetava no seu cérebro orgânico e não ficava aí, não ficaria só aí, obviamente, porque ele se espalharia pelo corpo, uma vez que, para atingir o corpo, o espírito primeiro vai atingir o perispírito, que está embrenhado em todas as células do organismo. É por isso que se adoece. Então, se a gente não opõe resistência aos pensamentos, nós vamos criando espaço para perturbações. O contrário também é uma realidade. Na medida em que eu vou admitindo em mim pensamentos de alegria, de paz, oração, meditação, eu vou iluminando o meu corpo. Eu vou traduzindo isso em informações saudáveis para as células que vão captar como ordens que, em sendo seguidas, estabelecerão harmonia para o conjunto orgânico, para todos os sistemas do corpo. Por isso é que André Luiz menciona que nós precisamos santificar a faculdade mediúnica. Então, essa é uma responsabilidade de todos nós. E analisando ainda a questão do pensamento, o Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, que é um livro muito pouco estudado, que nós indicamos a leitura, ele diz o seguinte: a mente, em qualquer plano,
emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. E mais adiante, de modo imperceptível, diz Emmanuel, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Que será uma irradiação positiva ou irradiação negativa. Eu acho essa expressão muito interessante, merece uma reflexão. Ingerimos pensamentos, que é bem dentro dessa visão que Kardec nos traz de que os espíritos, né, nos influenciam até o ponto de nos dirigir, mais do que nós imaginamos. Por que isso acontece? Porque nós estamos ingerindo pensamentos. Porque não há de nossa parte, muitas vezes, nenhuma oposição. É preciso a gente dar um basta no ciclo vicioso dos pensamentos. Assumir o domínio mental. Isso se chama disciplina. Mas eu preciso fazer isso com base na oração, numa boa leitura, numa meditação, no trabalho. Não há nada mais proveitoso do que ocupar as mãos. Nós precisamos colocar as mãos e o pensamento em algo positivo que venhamos a fazer. Porque aí a gente começa a estabelecer resistência a pensamentos que nos são oferecidos, para que a gente pare de ingerir maus pensamentos e assimilarmos bons pensamentos. Como eu estou à distância, eu posso dar um exemplo aqui que geralmente as pessoas não gostam muito. Quer dizer o seguinte: não há nada que desagrade mais um obsessor do que uma pia cheia de louça para lavar. Então, quando você está ali lavando a louça, você, concentrado, você acaba opondo uma resistência psíquica, porque você está concentrado em algo útil. É claro que você pode fazer qualquer coisa. Máquina de lavar roupa, nem pensar. Eu sei que isso não agrada muito, mas o problema não é a quantidade da roupa. É a oportunidade que você tem de ocupar-se. Porque tem muitas pessoas que não fazem nada, não ocupam-se. E a mente fica, então, projetando ideias que vão assimilando correntes mentais e ingerindo pensamentos. Então, quando me concentro em alguma coisa, eu dei o exemplo dos vasilhames ou da roupa, mas pode ser uma leitura, pode ser uma caminhada, uma conversa saudável, a meditação e outras formas de oração que nós precisamos desenvolver em nós, como, por exemplo, o perdão, é uma forma de oração, a resignação, a paciência, a renúncia, o desejo de servir ao bem, são formas de se assumir o controle dos pensamentos e não deixar que o pensamento vá vagueando e tomarmos muito cuidado com esses longos diálogos mentais que nós empreendemos e que muitas vezes a gente vai conversando com alguém. Às vezes a gente pensa que é com a gente mesmo, mas muitas vezes estamos sendo teleguiados. É por isso que o, o desenvolvimento da moral, da espiritualização do indivíduo, nos fará desenvolver a intuição, porque a gente vai perceber mais claramente a assistência dos bons espíritos. E é a grande pergunta: como é que eu faço para diferenciar os meus pensamentos dos pensamentos que me são sugeridos? Segundo André Luiz, cada um de nós tem uma frequência psíquica própria. No momento em que eu começo a perceber o que eu gosto, o que eu desejo, quais são as minhas reações, os meus impulsos, as minhas tendências. Quando eu identifico isso em mim, ou seja, no processo de autoconhecimento, os pensamentos mais ocultos, como coloca lá na questão do livro dos Espíritos, quando eu identifico aqueles desejos mais íntimos, eu começo a reconhecer possíveis entidades que estão me influenciando.
E as ideias que alimentam essas tendências, se forem negativas, será um espírito inferior. Se esses mais ocultos pensamentos forem desejo de fazer o bem, a caridade, eu terei a assistência de elevados benfeitores que vão estimular em mim o crescimento dessa tendência. Então, a evolução humana está nos impulsionando para o desenvolvimento da mediunidade natural. Nós estamos nos aproximando cada vez mais da essência espiritual. E precisamos ter consciência disso. Joana de Ângeles tem uma mensagem muito interessante. O título dela é Vivência Mediúnica. Vivência Mediúnica. Nós precisamos desenvolver uma vivência mediúnica. Não que a gente vá ficar em transe continuamente, ou psicografando fora das reuniões próprias, ou exercitando certos fenômenos como vidência e coisas assim, fora do ambiente próprio, que seria reunião mediúnica. Mas a vivência mediúnica é a espiritualização das nossas condutas, que vão trazer para nós a companhia de elevados benfeitores. Então, nós precisamos, primeiro, deixar de dizer, eu não sou médium. Qualquer estudante de espiritismo, de nível básico, precisa já entender que é médium, porque essa é a revelação espírita da nossa natureza. E eu não vou me entender nunca se eu não me considerar médium, ou seja, com capacidade intelectual de comunicação com outros pensamentos. Porque eu vou só ingerindo pensamentos, eu preciso parar de ingerir pensamentos negativos e me sintonizar com elevados espíritos. Ora, isso, em outras palavras, chama-se disciplina. E que o conhecimento, o estudo espírita nos dá. Eu preciso me apropriar do saber espírita para viver melhor. Porque quando eu estudo e eu conheço as minhas tendências, eu vou desenvolvendo um raciocínio lógico espírita. O que é o raciocínio lógico espírita? É a partir do conhecimento que o espiritismo me dá, da minha existência, da minha realidade espiritual, a compreensão da minha reencarnação, a minha compreensão da divindade, das leis morais, na medida em que eu me aproprio desse conhecimento, eu, na vida, no cotidiano, vou conseguir analisar os fatos da minha vida, segundo a ótica espírita, segundo a ótica do Evangelho de Jesus. Então, sem que a gente desenvolva esse domínio mental, nós vamos continuar numa infância espiritual. Então, eu preciso ter na minha mente, de forma clara, a assistência dos bons espíritos. Isso aumenta a fé, isso aumenta a minha confiança, a minha resignação, a minha paciência, o que me dá força para o enfrentamento das lutas. Por isso, lá no Evangelho, fala da fé no futuro. Nós precisamos ter fé no futuro. E lendo um livro muito interessante, o Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, ele estuda um capítulo falando, quando ele analisa a depressão, ele diz que os pacientes portadores de depressão que têm fé no futuro ou na vida futura, curiosamente, eles saem mais rápidos da depressão do que os outros. Ao invés da pessoa ter uma ideia autodestrutiva, ela passa a ter esperança. Isso foi uma análise desse importante estudioso da psicologia humana, que nos mostra um viés diferente sobre a fé no futuro, uma consequência orgânica, uma consequência psíquica. Então, eu preciso avançar nesse entendimento e entender, então, a mediunidade de forma mais ampliada
para que em minha existência eu possa estar no controle das minhas situações, das dificuldades, das expectativas. Então nós vamos perceber que estamos sendo auxiliados continuamente. Eu me recordo de um trecho de uma passagem de Atos dos Apóstolos, que eu acho que fala muito para nós que estamos, sim, ladeados por bons espíritos e a gente não percebe. A gente se preocupa muito com as obsessões, mas nós temos que nos preocupar mais com a assistência dos bons espíritos. Como eu li na mensagem aqui anteriormente, eles estão buscando nos estimular, mas eu preciso me sintonizar com eles. O trecho que me chama muito a atenção de Atos dos Apóstolos é a viagem de Emaús, que é narrado mais ou menos assim, dois apóstolos, ou os apóstolos estavam viajando para Emaús, muito depressivos, muito tristes, a crucificação de Jesus, a perseguição que se iniciava contra eles. Então eles estavam deprimidos, desalentados, sem esperança, sem perspectiva. E chega um desconhecido. O desconhecido pergunta o que estava acontecendo. E, de repente, aquele desconhecido começa a consolar os dois, trazendo uma visão diferente dos problemas que eles estavam passando. E aí chegam na hospedaria, eles convidam aquele desconhecido para ficar com eles. E eles vão tomar a refeição. E exatamente ao partir do pão, eles reconhecem que é Jesus. Esta passagem é belíssima. Porque Jesus estava ao lado deles o tempo todo, mas eles não perceberam. Se não acontecesse o partir do pão, eles não teriam identificado Jesus, porque eles estavam desalentados, focados nos problemas do mundo. Nós todos empreendemos diariamente a viagem para Emaús. Estamos na caminhada para Emaús, mas não percebemos o Cristo ao nosso lado. Então vamos ficando desalentados. Nem chegamos na hospedaria. Não temos condição de ver o partir do pão porque estamos com a mente tão distanciadas da prática do bem, do amor, da caridade, da alta espiritualidade, do próprio Cristo, que nós não o percebemos. Então é muito provável que em nossas existências esse partir do pão tenha ocorrido mais de uma vez e vai continuar ocorrendo. Mas eu preciso perceber. Por isso, André Luiz diz que nós precisamos entender o que percebemos. Não basta perceber, eu preciso entender o que eu percebo. Por isso, o estudo é importante. O estudo da mediunidade, o estudo da doutrina espírita. Estudar o livro dos médiuns como quem estuda a mente, os potenciais psíquicos, para que a gente santifique o nosso sentido espiritual e que nós possamos entender o que estamos percebendo. Como os apóstolos. Eles não estavam percebendo Cristo. Tão envolto com os problemas do mundo. A gente fica tão envolvido com os problemas do mundo e não percebe a assistência permanente dos bons espíritos do nosso lado. Eles estão aguardando-nos, não nos desamparam. Eles esperam que nós nos sintonizemos. Façamos uma prece, uma meditação, um trabalho no bem. Tenhamos confiança em Deus. Apaziguemos nossos conflitos interiores. Exercitemos um pouco mais o perdão, a humildade, a caridade, que são expressões de alta espiritualidade em nós. E aí nós estaremos já no processo de desenvolvimento da intuição e de sintonia elevada com os bons espíritos. Por isso,
As mensagens são contínuas em dizer que eles estão conduzindo-nos, os benfeitores espirituais, mas eu preciso percebê-los. Eu preciso entender. E é o estudo que vai me dar condições de entender. Senão, eu participo do fenômeno, mas não o identifico. Como aquele rapaz lá do bar. Ele estava participando do fenômeno, mas ele não estava identificando. Isso não pode acontecer. Isso é um processo de domínio de perturbação mental. Se eu faço bem, muitas vezes eu posso não perceber, como um médico abnegado. Mas eu sei que ali está a presença de Deus e de Jesus. Então, é essa análise que a gente precisa desenvolver quando a gente fala da mediunidade além do fenômeno, da mediunidade em nós, da mediunidade no cotidiano, ou na expressão da benfeitora Joana de Ângeles, a vivência mediúnica. Nós já vivemos mediunicamente. Muitos de nós negativamente. O que a gente precisa agora é perceber a vivência mediúnica e dar um salto em prol da nossa evolução nessa caminhada para Emaús que estamos fazendo, todos nós, coletivamente, para que a gente vá, então, se espiritualizar. Muito obrigado. Mais uma vez, um abraço a todos, a todas.